Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós estamos aqui em Jeremias capítulo 23. Jeremias 23, de 1 a 4, diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras para onde as estiver afugentado, e as farei voltar a seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentam, e elas jamais temerão, nem se espantarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor dos Exércitos. É um alerta que nós vemos claramente em Jeremias, uma profecia, né, contra os maus pastores. Pastor aqui também pode ser trocado maus pais, né, porque os pais exercem uma espécie de pastoreio na sua família. Pastores aqui também podem ser trocados por maus líderes, maus gestores, pessoas que exercem qualquer cargo de liderança, influência, que têm uma posição de autoridade sobre outras pessoas. E aqui nós vemos que quando os líderes precisam ser repostos, retirados e colocados outros no seu lugar, Deus faz questão de fazer isso quando existe falta de competência, quando existe ali uma atitude incorreta, um coração equivocado, corrompido por parte da liderança. Deus arranca e coloca outro no lugar. Então, Deus não vacila em remover líderes que sejam fracos ou pobres em liderança. E em seguida a sua remoção, Deus emite um juízo, um julgamento acerca do coração equivocado, errado, as atitudes, o comportamento equivocado desses líderes que são incompetentes. É interessante que Jeremias 23 aqui nos fornece uma boa ferramenta de avaliação para reconhecermos quais são os valores que Deus aprecia em um líder e constrói o fundamento para a demissão ou substituição dessa liderança. Então, estude aqui junto comigo quais são essas características de líderes para que Deus possa e que Deus substitui, né, para que você possa aprender na sua vida. Se você exerce algum tipo de liderança, influência, sempre lembrando que liderar é influenciar pessoas. Se você exerce influência sobre pessoas, você, do ponto de vista da liderança, você já exerce uma liderança. E juntamente com a liderança, com a vocação, com o chamado, com a missão de Deus para a nossa vida, existe uma responsabilidade, o que nós aprendemos aqui nesse episódio, tá? Então, primeira característica é que líderes que prejudicam o seu povo, ao invés de ajudá-lo a se desenvolver, são líderes que Deus vai tratar, Deus vai julgar. Líderes que prejudicam o seu povo, ao invés de ajudá-los a se desenvolver. Será que você tem ajudado o desenvolvimento das pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem edificado a vida delas, primeiramente com a sua própria vida, com o seu exemplo? Você tem sido um homem, uma mulher de Deus, alguém que realmente exerce uma influência positiva na vida das pessoas, porque a gente pode exercer uma influência positiva ou negativa, uma influência boa ou má. E Deus remove líderes que prejudicam o seu povo ao invés de ajudá-lo a se desenvolver. Deus quer que você desenvolva pessoas, primeiramente desenvolvendo você mesmo em Deus, no Senhor. É o que nós vemos no versículo 1 aqui. O segundo ponto é líderes que dispersam o seu povo ao invés de uni-lo em torno de uma causa. Infelizmente, a gente sabe em todos os ambientes, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente familiar, seja no ambiente social, seja no ambiente eclesiástico, nós vemos líderes que acabam dispersando as pessoas, gerando confusão, facção, briga, contenda. E Deus odeia isso. Deus se aborrece daquele que semeia contenda entre irmãos. Isso é abominável do ponto de vista de Deus. Em vez de uni-los por uma causa, a causa do Evangelho, o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, acabam dispersando, né, causando
uma série de anomalias no corpo de Cristo, ou naquela corporação, ou naquele meio social, ou na família, né, gerando briga, confusão, facção. É algo abominável do ponto de vista de Deus. Esse tipo de líder vai ser retirado, vai ser arrancado e vai ser julgado pelo Senhor. Terceiro lugar, líderes que abandonam o seu povo com medo, ao invés de permanecerem responsáveis. Abandonar o povo ao invés de se tornarem dia a dia mais responsáveis. Deus tem que tirar esse tipo de pessoa, porque uma pessoa irresponsável não serve para liderar, não serve para servir o reino de Deus e para estar à frente do povo de Deus, seja na sua casa, seja no meio corporativo, seja no meio social. As pessoas querem firmeza, as pessoas querem homens e mulheres valentes, pessoas que realmente têm caráter, que assumem responsabilidades, que são maduros, mas aqueles que agem por medo, aqueles que abandonam o rebanho por causa do medo, e são irresponsáveis, infelizmente, serão tirados dos seus postos e das suas posições. Em quarto lugar, nós vemos aqui líderes que agem para servirem a si mesmos, ou de modo injusto, ao invés de ficarem firmes na verdade. E como tem gente assim, pessoas que são amantes de si mesmo, né? Querem exercer influência sobre os outros para se darem bem, para usarem e abusarem das pessoas. Isso está totalmente equivocado. E muitas vezes essas pessoas esquecem que Deus lê, Deus sonda os corações. Deus sonda os corações. Então, se você quer exercer uma liderança, seja na área familiar, corporativa, social ou eclesiástica, a fim de se beneficiar sobre outras pessoas, em vez de servir as pessoas, se doar pelos outros, amar os outros, infelizmente, Deus vai te tirar desse posto, dessa posição, porque o teu coração está totalmente equivocado, corrompido e desviado. As motivações são escusas. E Deus sabe, porque Deus lê as nossas motivações, as nossas intenções e o nosso coração. Em quinto lugar, vemos líderes que mentem, embora eles não sejam Deus, né? Mentem constantemente, faltam com a verdade. Muitos até se acham deuses, né, nos seus postos, nas suas posições. Deus vai tirar. Deus vai tirar líderes mentirosos, enganosos, pessoas que usam de artifícios mentirosos para galgarem lugares mais altos, exercerem proeminência sobre pessoas. Deus vai tirar, o que diz no versículo 11 aqui de Jeremias 23. Em sexto lugar, líderes que guiam seu povo sem rumo, ao invés de guiá-los com segurança. É o que diz o versículo 13, fala sobre isso, né? Loucura, né? Fazem as coisas sem pensar, sem estratégia, sem plano, sem buscar a direção de Deus, sai fazendo as coisas dentro da cabeça deles e não na direção de Deus. Infelizmente, esse tipo de líder que guia o seu povo sem rumo, sem direção, acaba passando insegurança, conforto, abrigo para aqueles que estão ao seu redor, se tornam inseguros, desconfortáveis com essa situação, acabam perdendo a sua área de influência e serão tirados, sim, infelizmente, porque não andam debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma guiança do Espírito Santo de Deus. Daí a importância de um presbitério, de um conjunto de homens e mulheres zelosos, sábios, prudentes, que conduzem o rebanho na direção de Deus, debaixo de oração e orientação do Senhor. Sétimo lugar, líderes que alimentam o mal e o engano ao invés da integridade e honestidade. Tem muita gente assim, líderes maus, né, com corações corrompidos, enganosos, maldosos, em vez de serem íntegros e honestos na sua liderança. Então, de um lado está a maldade e o engano. Do outro lado, em contraste, em contraponto, está a integridade e a honestidade. Que tipo de liderança você tem exercido sobre as pessoas? Será que as pessoas te veem como alguém íntegro, como alguém honesto, como alguém verdadeiro, como alguém de uma só palavra, como alguém sem sombra de variação, nem dúvida, uma pessoa estável, imutável, assim como é Deus? Ou você fica toda hora variando, é uma pessoa instável, enganosa, maldosa, uma hora diz A, outra hora diz B, fica essa confusão, isso acaba gerando insegurança e acaba dispersando o rebanho que está debaixo da sua influência. E em oitavo lugar, líderes que enchem o povo
de falsas esperanças, ao invés de falarem claramente a palavra de Deus. Líderes que enchem o povo de falsas esperanças, ao invés de falarem claramente a palavra de Deus. E hoje nós vemos muito o evangelho ralo, o evangelho superficial, pregações que apenas abrangem a alma, não tocam o espírito, pregações que mexem com a mente das pessoas, mas não transformam o coração, infelizmente gerando falsas esperanças, ao invés de pregarem claramente a palavra de Deus. E Deus não apenas tratará esse tipo de líder, esse tipo de pastor, líder, pessoa de influência, proeminência, vai remover esses maus líderes, como também promete levantar um renovo da justiça, da linhagem de Davi, para substituir esses líderes dissimulados. Né? Pessoas que realmente têm compromisso com Deus, tenham aliança com Deus, sejam da linhagem santa de Jesus, comprometidos com Jesus de Nazaré. E nós sabemos que hoje o renovo da justiça tem um lindo nome, e o lindo nome é Jesus de Nazaré. Deus vai tirar esses líderes iníquos, esses líderes corrompidos, com esses 7, 8 pontos que eu falei, líderes que prejudicam o seu povo, ao invés de ajudá-los a se desenvolver. Segundo lugar, líderes que dispersam o seu povo, ao invés de uni-los em torno de uma causa. Deus vai tirar líderes que abandonam o seu povo com medo, com medo, ao invés de permanecerem responsáveis pelas pessoas. Em quarto lugar, líderes que agem para servirem a si mesmos ou de modo injusto, ao invés de ficarem firmes na verdade. Quinto lugar, líderes que mentem, embora eles não sejam Deus. Sexto lugar, líderes que guiam o seu povo sem rumo, ao invés de guiá-los em segurança. Sétimo lugar, líderes que alimentam o mal e o engano, ao invés de integridade e honestidade. Em oitavo lugar, líderes que enchem o povo de falsas esperanças, ao invés de falarem claramente a palavra de Deus. Então, tome muito cuidado, escolha bem quem é o seu líder, quem é a sua liderança, quem são as pessoas que estão sob os cuidados da sua vida, que sejam homens honestos, mulheres honestas, íntegras, né? Pessoas que realmente tenham compromissos com o renovo da justiça, que é Jesus de Nazaré. Se tiver compromisso com Jesus, se realmente refletirem a imago Dei, né, a imagem de Deus, se refletirem a vida e obra, né, e refletirem as características, os frutos do Espírito, as características de Jesus, vão ser uma bênção na sua vida, vão te edificar, vão te consolidar, vão te guiar à verdade e rumo, né, à pátria celestial, que é o céu, realmente vão ser bênção na sua vida. Então tome cuidado, não tenha um coração rebelde, não queira viver a vida cristã do seu jeito, não. Submissão é estar debaixo da missão de Deus, e é algo lindo, é algo maravilhoso, é a chave para a verdadeira autoridade. Só que, claro, escolha bem a quem você vai estar submisso, em que tipo de comunidade, em que tipo de igreja, em que tipo de liderança você estará submisso. Não seja rebelde, mas seja submisso a homens e mulheres íntegros, corretos, honestos, que refletem Jesus de Nazaré nas suas vidas, nas suas ações, nas suas palavras e com o seu coração. Amém? É o que nós aprendemos aqui em Jeremias 23. Leia todo o capítulo, né? Na verdade, o correto seria ler do capítulo 1 ao capítulo 16, nós não temos tempo de ler tudo isso, então lemos apenas o início desse trecho, Jeremias 23, de 1 a 4, foi o que nós lemos aqui, mas leia aí na sua casa até o versículo 16, trata de todos esses 8 pontos, dessas características, daquelas pessoas que Deus arranca e tira e coloca outras pessoas, o renovo da justiça, pessoas alinhadas com Jesus de Nazaré no seu lugar, tá bom? E exerça, é claro, sempre lembre-se, liderança não é mandar nos outros, não é ser tirânico, não é subjugar pessoas, não é manipular pessoas, é servir pessoas, é exercer influência positiva na vida dos demais, refletindo Jesus de Nazaré, o verdadeiro Senhor, Rei dos Reis, o verdadeiro líder segundo o coração de Deus, aquele que realmente marcou a nossa história, a nossa vida, e que é o nosso modelo de liderança servil, de liderança sacrificial, de liderança segundo o coração de Deus. Amém?
Que Deus abençoe você. Não esqueça de dar um joinha, apertar aqui no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni. Também nos siga no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, você vai encontrar todas as nossas redes sociais, tanto a rede social do pastor Giovanni, quanto a rede social da nossa comunidade, que é uma rede ainda menor, que é mais nova, né? Mas estamos ali disponíveis para servir os irmãos, para sempre compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui no link da descrição também tem todas as informações de como você pode contribuir conosco nesse ministério, na nossa vida, nesse ministério pastoral. Nós agradecemos o carinho, a conexão dos irmãos conosco. Você compartilhe esse vídeo, né? Multiplique essa palavra a outras pessoas para que outros possam receber, serem orientados, edificados no Senhor, crescerem em maturidade, em conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens, tá bom? Que Deus os abençoe, você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Hoje é o dia do nosso culto da fé. Vem estar conosco, Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, na região central de Umuarama, próximo à Aviação Umuarama, do ladinho do Escritório Perfeito, na frente da Unitron da Anhanguera, Igreja Casa na Rocha. Uma comunidade maravilhosa para receber você toda quarta-feira às 20 horas e no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Continue conectado conosco, que Deus os abençoe. Deixe seus comentários de onde você está nos assistindo, o que Deus falou com você, qual foi as experiências que você já teve com algum tipo de liderança que gerou determinadas situações na sua vida, na sua história. Escreva para nós aqui nos comentários, nós queremos ler, queremos compartilhar com a sua vida com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.